Romanos capítulo 8, versículos 24 e 25. Fala assim: porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esse é um capítulo 8, nós temos falado já uma série de pregações nessa passagem. E chegamos a um dos pontos mais lindos, porque todo esse capítulo é muito bonito, que fala sobre a esperança. Todo o capítulo 8 de Romanos vai falar a respeito da vida do reino de Deus no coração do homem, a liberdade que o homem tem em chegar diante de Deus e saber que não há mais nenhuma condenação. Deus o recebe. Tudo isso por quê? Por causa dos méritos de Cristo, que cumpriu a lei para que nós fôssemos justificados, pudéssemos receber o Espírito Santo de Deus e ter uma nova vida. E nessa nova vida, nessa nova dinâmica, existe uma nova mente, novos valores, um novo desejo, porque tudo é a ação do Espírito de Deus no coração do homem. Deus governando no coração do homem, por meio do Espírito Santo de Deus e da sua palavra. Só que nesta vida com Deus, é uma vida não somente da glória, da presença de Deus, do privilégio de viver com Deus, com Cristo aqui ainda, mas também temos as tribulações e as perseguições, as dificuldades da vida, que nenhum de nós estaria isento. Então não seria surpresa se, por exemplo, o coronavírus matasse algum dos cristãos que creem em Cristo, porque o cristão não está livre das fatalidades da vida. E como então se deparar, como ler, como fazer a leitura da vida em função daquilo que é a vida com Deus? Será que Cristo simplesmente é meu seguro-saúde, minha proteção contra o mal? Nada vai chegar à minha tenda, Então nós vemos que não. O cristão pode sim passar por terríveis situações e dificuldades, porém, com uma diferença: com uma viva esperança. A esperança na Bíblia não é como a esperança do vocabulário normal que a gente tem em português, que a gente tem a esperança de pegar um voo e chegar do outro lado. Pode ser que não aconteça. Você tem esperança de não pegar o coronavírus, pode ser que não aconteça. E a gente tem esperança que tudo dê certo, mas pode ser que não aconteça. É uma expectativa, é incerto. Na maioria das vezes, quando a gente tem uma esperança, acontece, mas nem sempre. A esperança da palavra de Deus é a certeza que vai acontecer. E todo o Evangelho está pautado na certeza, porque é na certeza da palavra de Deus que o cristão, pelo entendimento da palavra, ele vai ter a paz, ele vai ter a visão e entendimento do céu, ele vai ter a alegria das verdades eternas que não muda. Então, a ansiedade que tanto destrói as pessoas, o medo, as aflições da vida, são então reduzidas. Não vou dizer que estaremos livres de tudo, mas em função da verdadeira esperança, o cristão tem um olhar diferente para a vida, tem uma nova forma de ver. E mesmo que tudo esteja sendo horrível ao seu redor, ele tem, pela esperança de Deus, a paz de Deus. Esses são os tesouros encobertos na palavra de Deus. A Bíblia fala que aquele que não teme ao Senhor, ele não tem paz. Ele vende para você, ele dá risada, ele vai nos lugares, mas não tem paz no coração. Quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ali vem todas as dificuldades e problemas que ele tem, que ele esconde, que às vezes ele precisa de alguém para contar, mas que na verdade ele não tem paz. A verdadeira paz só há em Cristo Jesus. Então, nós vamos falar hoje a respeito da esperança em 3 aspectos. Primeiro, qual que é o ambiente da esperança. Depois nós vamos falar da falsa esperança. Existe a falsa esperança.
Por isso que as pessoas se alimentam de expectativa e vão se alimentando, e vamos falar disso também. E da verdadeira esperança. Vamos então começar falando a respeito qual que é o ambiente, qual que é realmente a forma como a esperança de Deus se manifesta. E é o que nós vamos ver no versículo 24, que fala assim: porque na esperança fomos salvos. O que isso quer dizer? O que isso faz menção a mim e a você? O homem sem Deus, ele não tem esperança nenhuma. Toda a esperança que ele tem, é o que a gente vai ver, é falsa. Mas quando o homem é salvo por Cristo Jesus, acontece o maior milagre que o homem pode receber, que é receber a fé, o dom de Deus. O dom de Deus, que é a fé de Deus, que faz com que o homem entenda que ele é um pecador e que Cristo é o seu Salvador. E ele então é regenerado pelo Espírito Santo de Deus, e ele, pela confissão de pecado e pelo batismo, ele então é inserido ao corpo de Cristo. Ele faz parte, ele entra no reino de Deus pela fé que o Espírito Santo gera no seu coração. Então, a partir desse novo nascimento, dessa fé que é gerada no coração, a pessoa é transportada do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um transporte, é a salvação que só Cristo faz no homem. Só Deus faz isso na vida do homem, porque a salvação pertence a Deus, é do começo ao fim. Ele transporta o homem das trevas para o reino do Filho do seu amor. O homem agora, quando ele conhece a Cristo, que ele recebe o dom da fé de Deus, então ele é inserido num reino. Esse reino não é visível, não é um novo governo, um novo partido, uma nova igreja, uma nova denominação, uma nova veste, não é nada disso. O reino é agora a presença do Espírito Santo de Deus na sua alma. O Espírito Santo faz habitação em você. O reino de Deus é no seu coração, e é um reino de esperança. Por que de esperança? Porque são das certezas das verdades de Deus. E esse reino vai culminar, vai ser trabalhado no coração de todos aqueles que creem em Jesus, o crescimento da graça e da verdade. Graça, comunhão com Deus, relacionamento com Deus, andar com Jesus, seguir a Jesus, e conhecimento da verdade de Deus, que é o conhecimento da palavra. À medida que você conhece a palavra de Deus, você cresce na esperança, porque você conhece quem é o caráter de Deus, você conhece a obra de Deus, qual é o plano de Deus para a sua vida, e então você tem a certeza, não baseado em experiências, não baseado nas coisas que você faz de bom, mas baseado no caráter de Deus, na obra de Deus. E você então pode ver a própria obra de Deus como uma testemunha da transformação do seu próprio coração. Então, à medida que você conhece a palavra, você tem certezas e convicções que te faz estar em paz, tranquilo, porque você conhece aquele que te chamou. Você conhece a mão poderosa de Deus que te resgatou das trevas. Você conhece o Espírito Santo de Deus que te conduz. A presença de Deus, que trabalha para uma nova mente, um novo desejo, ele reina na sua vida. Isso é um processo no coração do homem, não é algo mágico, é um processo. Porque quando você é salvo, eu e você viemos com uma série de bagagens, de valores, que é totalmente contrário às coisas de Deus. Então Deus vai trabalhar comigo e com você para que todos esses valores, que são os ídolos na mente, do coração do homem, sejam agora então transformados pelas verdades de Deus. E à medida que você conhece as verdades de Deus, você então tem a paz da plenitude, a certeza, porque então essas verdades são reais e vão acontecer na sua vida como uma promessa de Deus. Então eu falei a respeito do ambiente de esperança desse reino de Deus no coração do homem, que ele é iniciado pela fé regeneradora no seu coração,
Ele cresce à medida em que você conhece a palavra de Deus e você entende quem você é, quem Deus é, o plano eterno para você. E Ele vai levar você ao ponto máximo do Evangelho, que é amar. Por isso que em Coríntios, não precisa abrir, eu vou abrir aqui para vocês. 1 Coríntios 13, que fala sobre amor. Não precisa abrir, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, último versículo. Eu estou em 2 Coríntios. Vou achar no 1 Coríntios. Diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Então a transformação da vida de Deus no coração do homem é tão poderosa, que faz com que o homem creia em Cristo, compreenda as coisas de Deus. Ele lê a Bíblia e entende, ele ouve a mensagem, ele compreende. E o trabalhar de Deus no coração do homem faz com que ele ame a Deus e, como consequência, ele ame o próximo. Deus vai conduzir aqueles que creem para experimentar o que é o amor. Você vai ver o amor de Deus por você quando você vê que você estava condenado ao inferno, mas Ele morreu na cruz, Cristo morreu na cruz para que eu e você fôssemos salvos. Compreender o amor de Deus faz com que você ame a Ele. Por isso que João vai falar assim, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você compreende o amor de Deus, você compreende o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então você passa a amar a Deus. E no que você ama a Deus, os seus relacionamentos vão mudar. Você vai amar as pessoas difíceis, porque você vai entender que você era difícil e que Deus te amou quando você era difícil. Você vai amar as pessoas, você vai se doar pelas pessoas, como um reflexo do coração, da transformação de Deus no seu coração. Esse é o reino de Deus, né? Por isso que fala que você foi, lá em Romanos 8 vai falar que nós somos salvos na esperança. Na esperança. É essa a esperança que está sendo dita a respeito do trabalhar de Deus na sua e na minha vida. Quais são as bases das verdades de Deus que vai te trazer segurança? É porque agora você vai frequentar a presbiteriana ou qualquer outra igreja? Quais são as bases para que eu e você tenhamos certeza de que tudo isso que eu estou falando é verdade? Eu não vou pedir para vocês abrirem, eu vou abrir aí e vou ler para vocês. Fala em Hebreus assim, presta atenção. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, pois, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelos que é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente os benefícios da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corramos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da alma, seguro e firme, o que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou traduzir para vocês o que está sendo dito. Na aliança, Deus faz uma aliança com Abraão. Uma aliança é um pacto. E Deus não tinha ninguém por superior a Ele, porque Ele é superior. E Ele faz o pacto com Abraão, prometendo que por Ele mesmo, Ele haveria de cumprir aquele pacto, porque o homem não tem condição. E a forma como Deus cumpre aquela aliança, aquele pacto com Abraão, é na morte de Cristo. Cristo é o cumprimento da aliança de Deus com o homem. E a promessa de Deus aqui para Abraão é abençoá-lo e multiplicar.
abençoar e multiplicar a vida de Abraão. E aqui ele vai falar assim, que por duas coisas nós podemos ter certezas a respeito das promessas de Deus. A primeira é que Deus jamais mente. E a segunda é que Ele cumpre a sua palavra, que Ele fala que Jesus foi o precursor, e foi Ele que cumpriu a promessa de Deus na morte da cruz. Então como que eu posso ter certeza da palavra de Deus, que a palavra de Deus é fiel, que ela de fato me salva, que ela transforma minha vida, que ela transforma minha mente, que ela pode abençoar minha casa, que ela pode abençoar tudo que eu faço? Por causa que Deus não mente, a sua palavra é fiel, e Ele já mostrou isso no cumprimento em Cristo Jesus. E a promessa de Deus para o homem é qual? Abençoá-lo e fazer com que ele seja próspero. E qual que é a prosperidade de Deus pelo homem? É o dinheiro? Não. A prosperidade de Deus para o homem é a sua presença. A presença de Deus. E como que isso foi cumprido e é real hoje? É real hoje pelo envio do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus morre e ressuscita. Ele fala assim, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for para o Pai, eu não vou poder enviar o Consolador. E então Ele envia o Consolador a todo que crê. Porque é o Espírito Santo que vai regenerar o seu coração, vai trazer a paz, vai ministrar a verdade, vai te ensinar, vai te conduzir, vai te trazer a vida de Deus no seu coração. E é Ele que vai fazer com que você creia. Tudo isso por quê? Porque Deus não mente e porque Ele cumpriu a sua promessa na cruz em Cristo Jesus. Esse é o reino de Deus. Por isso que nós somos salvos na esperança, para viver essa realidade, de conhecer a Deus na prática. E qual é a promessa que temos? Quais são as promessas que temos nesse reino? Bom, a primeira delas é a respeito da vida eterna. Aconteça o que acontecer com você aqui, você vai estar com Cristo quando Ele voltar. A vida eterna. Eu vou ler aqui para vocês, em Tito, fala assim: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Sabe por que as pessoas estão desesperadas com os vírus, o coronavírus? As pessoas estão deixando de viajar, estão ficando em casa, o medo da vida pode ser ceifado. Mas quando você crê em Cristo, não estamos livres de morrer, e morreremos, com certeza, se não pelo corona, ou por qualquer outra doença, ou pela própria morte natural. Nós temos uma segurança, que o dia que Cristo voltar, nós teremos o nosso corpo transfigurado, glorificado, e teremos a vida eterna, porque Ele nos salvou. E essa é a maior alegria que um cristão pode ter. E é essa a mentalidade que o cristão que crê em Cristo tem que ter e preservar. A alegria da certeza da salvação. A gente fica emaranhado com tantos problemas e perde o foco da maior importância que temos, que é a respeito da nossa alma. A segunda expectativa, esperança e certeza que temos é que Cristo voltará. E eu vou ler aqui também Tito, fala assim: aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que Ele voltará. Jesus foi prometido no Velho Testamento, Ele veio, ressuscitou, morreu, ressuscitou e virá novamente. É uma certeza que nós temos, porque Deus não mente. E da mesma forma que Jesus cumpriu a primeira vinda, Ele virá a segunda. Mas naquele dia, aquele que não crer em Cristo será lançado na fornalha de fogo, no inferno eterno, onde diz a Bíblia, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Mas para aqueles que foram regenerados na salvação, na esperança, naquele dia você será recebido por Deus, Ele dirá para você: entrai para o reino, para gozar da bênção da vida eterna com Cristo Jesus. O cristão, ele tem uma mente voltada para o que é eterno, para o que é certo em Cristo Jesus. E porque o nosso fim é certo, a nossa caminhada aqui é suave.
porque então aqui você pode viver a vida sabendo que o seu fim está certo. Porque da mesma forma que a bênção de Deus é lá, na sua vinda, também é presente hoje. Porque a manifestação de Cristo não somente será na sua segunda vinda, mas ele é todas as vezes que você dobra o joelho, ele ministra no seu coração. Ele vem até você e ministra as suas verdades no seu coração. A vida eterna não é simplesmente a vida eterna depois da morte, mas João 17,3 vai falar assim, que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só como o único e verdadeiro Deus e a Cristo a quem enviaste. A vida eterna começa onde? Aqui. A vida eterna da presença de Deus, do conhecimento de Deus, do relacionamento com Deus, da paz de Deus. Então o seu olhar para a vida será não agora pela razão natural, do desespero, do incerto, do inseguro. Não. Você sabe trabalhar de Deus, do seu próprio coração, a sua presença. E todas as vezes que você dobrar o joelho, você não ficará sem uma resposta. Porque Deus fala com o homem. O Espírito Santo conduz ele. Essas são as promessas que temos. Alguns poderiam pensar, bom, será que nesse reino eu vou ter algo de benefício financeiro? Né? Que é a expectativa das pessoas. As pessoas querem estar bem. A bênção de Deus, ela é essencialmente Ele mesmo. A bênção do homem é a sua própria presença. A sua própria presença, a expressão de Deus com o homem. E tudo que o homem faz na presença de Deus, ele prospera. E a prosperidade não é ter muito dinheiro. A prosperidade é não ter o que falta. Não é faltar para você, é ter o suficiente. E se Ele der a mais, você terá o coração abundante de dividir. Porque você entende que a sua vida não é aqui. Mas, só para fechar um último versículo, para mostrar a gloriosa promessa que temos. No livro de Daniel, versículo 5, eu não preciso abrir, eu vou ler aqui para vocês. Fala assim: o reino, presta atenção, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui é uma profecia falando a respeito do fim dos tempos. Então Daniel recebe a visão dos reinos que haveriam de vir, e por fim ele vê o reino de Cristo, que é esse reino agora, que está estabelecido agora, e quando ele voltar, receberemos então o que esse versículo fala. Receberemos o domínio, participaremos com Cristo do domínio de toda a sua criação. Seremos então participantes plenamente da glória quando Cristo voltar. O meu último ponto nessa primeira abordagem a respeito da esperança da qual nós estamos quando somos salvos é a realidade do que Cristo já fez. Ou seja, quando Cristo morre na cruz, Ele estabelece o seu reino na terra, no coração dos homens. É o chamado já, mas não ainda. Já aconteceu, já foi consumado, temos a presença de Deus, mas não está plenamente concluído, porque veremos plenamente a glória que haveremos de ter quando Ele voltar. Então é por isso que nesse meio termo temos os nossos embates. Um embate contra o pecado, contra a doença, contra as dificuldades, e que Deus vai usar tudo isso para trabalhar em você e em mim a sua glória, a sua presença e o seu conhecimento. Por isso que quando o cristão olha para as dificuldades, ele não olha como se ele fosse o coitadinho, tadinho de mim, não. Eu sei que Deus tem um plano e um propósito nessa situação em que eu estou passando. Então você olha agradecido a Deus. Muito bem. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de enfocar com vocês a respeito. Porque na esperança somos salvos. Ou seja, nós somos transportados pela fé em Cristo Jesus a um reino onde a sua presença traz a sua paz, a sua segurança, porque você conhece a Deus, porque você anda com Deus. Você tem promessas firmes a respeito da sua salvação na eternidade e da sua presença aqui na terra, enquanto você viver. Muito bem,
no mesmo versículo de Romanos 24, diz assim: ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Eu traduziria de uma forma diferente essa passagem, como, por exemplo, como alguém pode esperar por aquilo que vê, né? Então, nesse versículo ele está falando assim que a esperança do que você está vendo não é esperança. Ou seja, o que é que eu tenho esperança do que eu vejo que não é esperança? Aqui ele está definindo o que é a falsa esperança. Quando você tem esperança naquilo que você vê, você está tendo esperança naquilo que é perecível, que vai passageiro. Por exemplo, o dinheiro é um deles. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês, numa das esperanças falsas que o homem tem, que fala lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, fala assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança nas instabilidades da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, ou para o nosso bem. Então, uma das formas, qual é a forma como as pessoas têm a falsa esperança? Elas estão satisfeitas pela condição financeira que elas têm. Então, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma estabilidade, então eu me sinto seguro. É assim que as pessoas se sentem. Eu me sinto bem. Aí a pessoa tem aquela roupança, né? Ela chega, né? Aquela roupança, porque ela se sente segura do que ela tem. Ela se sente autossuficiente. Só que a Bíblia fala que as riquezas são incertas. Vamos pegar um caso conhecido. Bill Gates, um homem trilhardário, teve um câncer. Desculpa. Você é da Microsoft, né? Bill Gates não morreu ainda. Steve Jobs. E ele faleceu. O que valeu o dinheiro dele? E tantos outros artistas milionários, que parece que a satisfação toda está em tudo que eles criaram com o seu talento. Passou. Essa é uma das formas como o homem coloca suas esperanças em algo que é passageiro. Eu vou abrir outra passagem aqui para vocês, em João capítulo 5, de uma outra forma que o homem pode colocar uma falsa esperança. E essa é uma das muito perigosa, que fala em João 5,45, eu vou ler para vocês. Fala assim: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, Jesus dizendo, mas quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Jesus está dizendo assim, olha, para os religiosos da lei: vocês confiam na lei que Moisés te deu, porque vocês se acham que vocês conseguem cumprir a lei. Mas essa é uma falsa esperança, porque quando o homem coloca a esperança na sua religião, achando que ele é capaz de fazer algo bom, que ele é bom porque ele faz algo, e porque então ele vai na igreja, então porque ele cresceu na igreja, e porque ele faz boas coisas. Essa é uma esperança falsa. O homem coloca a sua expectativa na sua própria capacidade. Essa é uma esperança falsa. É uma esperança perecível. Por isso que nós estudamos em Jeremias 17, maldito é o homem que confia no homem, confia no braço da sua força, porque essa esperança não vai salvá-lo quando ele mais precisar. Em 1 Coríntios, eu vou ler outra passagem aqui para vocês. 1 Coríntios 15 fala assim: se a nossa esperança em Cristo, olha só o que está dizendo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Ou seja, quando as pessoas vão buscar a Cristo, querendo que simplesmente Jesus resolva o seu problema, o agora, quer que Jesus seja o seguro saúde, o seguro casa, o seguro família, o seguro de tudo, nada pode acontecer de errado na minha vida. Esse é o mais infeliz do homem, porque Cristo veio realmente salvar a nossa alma, que é o nosso maior valor para a eternidade.
E porque Ele é bom e porque Ele é misericordioso, Ele ainda estende a sua bênção na sua vida em tudo o que você faz. Mas se acontecer qualquer coisa, isso não é motivo de desespero e falar assim: Deus me abandonou. Deus, por que Deus fez isso para mim? Não. Você fala assim: Senhor, obrigado, porque eu sei que em todas as coisas o Senhor tem um propósito na minha vida. Então há um evangelho hoje corrente em que as pessoas buscam esse tipo de mensagem, a mensagem da sua vitória, da sua bênção, da sua prosperidade. Mas esse é um evangelho falso, que vai te trazer infelicidade. Porque ao mesmo tempo que você está bem aqui, você pode não estar no outro dia. E Deus tem um plano eterno na sua vida, e que você acha que Deus tem que viver em sua função. Na verdade é isso. Deus tem que viver em função do seu bem-estar. Eu li uma mensagem recentemente que fala assim: não se preocupe com a sua vida, porque o desenhista do mundo desenhará a sua vida. Alguma coisa desse tipo. Como se Deus estivesse desenhando a sua história. Como se Deus estivesse em função da sua e da minha vida. Não. Ele é Deus. Ele é Senhor. É eu e você que entramos para fazer parte dos planos e propósitos dele. Ele é Senhor. Ele é o Salvador. E eu então sirvo a Ele com toda a minha vida e com tudo que eu tiver. Então o homem que coloca a esperança falsa de que Deus tem que servi-lo, ele não ficará muito tempo na igreja, porque ele pode receber circunstancialmente uma bênção, porque Deus é bom. Então os 10 leprosos foram a Jesus, Ele curou os 10, mas quem voltou para adorar? Apenas um. Então Deus abençoa, manda chuva sobre o bom e sobre o mal. Mas quando vier a primeira dificuldade, você vai ficar constrangido com Deus e falar assim: Deus não é fiel para mim. Então essa é a falsa esperança. Não é assim. O homem, essa não é a verdadeira esperança e certeza que a Bíblia ensina para nós. Vamos então falar agora sobre o versículo 25, lá do capítulo 8 de Romanos. E eu vou falar agora a respeito da verdadeira esperança. Fala assim, versículo 25: mas se esperamos o que vemos, com paciência o aguardamos. Vou ler novamente. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ora, ele está falando que a verdadeira esperança não é naquilo que você vê, mas é naquilo que você não vê. Mas você tem convicção que é verdade. Por quê? Porque agora não são coisas perecíveis, dinheiro, pessoas, lugar, religião, mas é relacionado às verdades de Deus, que remete ao caráter dele, que ele não mente, que ele cumpre a sua palavra, que ele já mostrou isso na salvação em Cristo Jesus. Essas são as verdades pelo qual o cristão, entendendo, tem a certeza. Então ele não precisa ver, não precisa estar tudo bem ao redor dele, mas ele sabe que Deus é com ele. E é daí que vem a paz, é daí que vem a alegria em meio ao sofrimento. Porque você olha e você fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor é comigo. E outra, o Espírito Santo de Deus testifica no espírito do homem que você é filho. Foi o que nós estudamos uma outra vez. Então você sabe que Deus está te conduzindo. E é por isso que vai falar assim, em 2 Coríntios 5:7 fala assim: porque nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. O cristão não anda pela circunstância. Não depende da circunstância para ele fazer as coisas. Ele anda pelas verdades de Deus. Porque ele sabe que Deus é com ele. Então tudo o que ele faz para Deus, para a glória de Deus. Se não está dando certo aqui, Deus há de providenciar, Deus há de fazer uma forma para que o nome dele seja glorificado na sua e na minha vida. Ora,
Isso é um processo que Deus vai trabalhar em todos aqueles que creem em Jesus. De crescer, porque na verdade, mesmo o cristão, quando dá uma chacoalhada assim, ele também desmonta. Sabe por quê? Nós já vimos isso aqui numa outra oportunidade. Por causa das emoções do homem, da fragilidade do homem. E às vezes por fragilidade de conhecer o próprio Deus. Então existe a ansiedade, existe o medo. Porque você no meio da situação é tudo que você vê e você fica imerso naquela situação, você não vê saída. Aí é onde vem a depressão, onde o seu corpo fica doente. Você não quer falar com as pessoas, você fica amargo. Porque você fica imergido e tudo que você vê é a sua dor, é o seu problema. Isso é perfeitamente passível um cristão passar por isso. Mas não é para você estar nessa situação. Porque em Abacuque fala que Deus nos chamou para andar altaneiramente. Ou seja, acima das situações, das dificuldades que temos, pelas verdades que temos. As verdades não vão mudar, as dificuldades não vão mudar, mas você tem a certeza do propósito de Deus. O seu olhar para a sua vida não é comparando porque o outro está indo bem, você se compara com as pessoas, você se compara com o seu passado e aí você fica traumatizado. Mas quando o seu referencial é Deus, você fala, não, a leitura da minha vida não é a leitura que o psicólogo faz de mim, não é a leitura que as pessoas fazem de mim, porque eu não sou o que as pessoas falam que eu sou. Eu não sou o dinheiro que eu tenho, eu não sou a carreira que eu tenho, eu não sou o carro que eu tenho ou a casa que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala que eu sou filho de Deus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu sou bendito do Pai por todas as bênçãos que Ele já derramou sobre a minha vida. Não tem aquela baixa estima, aquele coitadinho de mim, não. Se eu estou passando pelo que eu tenho que passar, é porque o Senhor opera o bem para aqueles que amam. O seu olhar é diferente. Mas isso é automático? Não. Então passaremos para um ciclo, que eu chamo o ciclo da esperança. Em Romanos capítulo 5, eu vou ler para vocês. Fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você é justificado, você tem paz com Deus. Você entrou no reino por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, quando você é salvo, você tem uma certeza por causa da convicção, da transformação do seu coração, e você então vislumbra a presença de Deus. Mas ele continua dizendo o seguinte, ele fala o seguinte: a esperança da glória de Deus, a glória que a pessoa experimenta no seu próprio coração, da transformação de Deus. Ele fala assim: e não somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, e experiência esperança. Ou seja, você sai da esperança da glória de Deus, aí você entra na tribulação, você tem a perseverança, que é você, na tribulação você vai aprender a ser sólido, consistente, nada te derruba, mas isso são processos de Deus no seu coração, não é automático. Você vai tendo mais firmeza, você fica consistente, você passa a ter experiência, você começa a conhecer mais a Deus no meio da dificuldade. Você sabe, você fala daquilo que você experimentou, não é uma teoria. Eu li, mas na hora que é para eu aplicar, eu não aplico, porque na verdade eu não sei. Mas quando você tem experiência, você conhece e você vive aquilo. Então você tem perseverança, experiência, e a experiência te leva à esperança. Ou seja, você cresce no conhecimento de Deus pelas verdades dele no seu espírito. É o ciclo de Deus no coração do cristão, que é a forma como Deus trabalha nos nossos corações, para que essa certeza abunde em nós. Ora, qual que é o fruto disso? Eu não vou ler as passagens aqui, mas o fruto desse trabalhar no coração do homem é alegria. Alegria. Porque essa alegria circunstancial é assim: eu comprei um carro zero, nossa, eu vou ficar muito alegre. Eu tive um filho, eu vou ficar muito alegre. Eu comprei uma casa nova, vou ficar muito alegre.
Recebi meu filho em casa, vou ficar muito alegre. Mas no próximo dia vai ter muitas outras notícias ruins. Então a sua alegria num dia está lá no topo, no outro dia está lá embaixo. Mas é um ciclo vicioso. Mas a alegria de Deus não. A alegria de Deus é algo constante. Por quê? Por causa das verdades de Deus. Então o reino de esperança no seu coração vai produzir em você alegria. Vai produzir alegria. Vai trazer em você. Você vai ser uma pessoa ousada. Ousada. Em que sentido? Você fala do que você conhece. Você sabe do que você está falando. Que não são palavras vãs. Então quando você fala a respeito de Jesus, você fala com convicção. Porque você sabe, não é aquela coisa. Você chega para a pessoa e fala assim: sabe o que é? Estou com esse folheto aqui. Aí a pessoa já olha assim com aquela cara, né? Já começa a criticar e você: peraí, eu vou ali e já volto. Quando você fala é Jesus. A pessoa debate com você e você fala: é isso. Você não balança porque a outra pessoa está tentando falar pela ciência que não é Jesus, e que Jesus não é homem, e que todas as coisas que o homem cria para negar a palavra de Deus. Você está certo, você tem convicção, você tem ousadia de falar dessas verdades. Quando você está no reino da esperança, você não fica assim simplesmente, como fala lá em Romanos que acabamos de ler, que aguardamos e esperamos. Não é uma atitude passiva, que você sente e fala assim: bom, agora que eu estou aqui no reino de Deus, vou sentar, vejo lá o culto de domingo e fico parado. Não. É uma atitude ativa, em que porque você tem segurança da sua alma na eternidade, porque você tem a segurança que Deus está presente com você qualquer coisa que você faça, você trabalha. Você trabalha em que sentido? Você vai trabalhar no sentido de crescer o seu conhecimento na palavra. Fala assim: eu preciso conhecer realmente a respeito das coisas da palavra. Eu preciso conhecer os tesouros de Deus. Eu preciso conhecer o que me cabe fazer para glorificar Deus. Porque a preocupação do meu emprego, das coisas, da estabilidade. Olha, Mateus 6: não estejais ansiosos por coisa alguma, porque assim como o Pai cuida dos passarinhos, Ele também cuidará de você. Aí você: poxa, estou aqui ansioso de bobeira. Porque se você tiver de ficar desempregado, você ficará. Mas Deus tem um propósito naquilo. Então você vai começar a trabalhar a sua mente para conhecer a respeito das verdades, a respeito de Deus. E à medida que você conhece o caráter e o atributo de Deus, você então entende a dimensão da glória que está por trás de você. Uma das coisas que para você trabalhadas quando você está experimentando a esperança, a verdadeira esperança, é a alegria, é a paciência, a perseverança, porque tem coisas com Deus que não acontecem do dia para a noite, demora. Você está ali: Senhor, estou aqui fiel. Senhor, tua palavra diz isso, estou aqui fiel, Senhor. E você vai ser levado à oração. Porque o reino de Deus é uma vida com Ele, é falar com Deus, é escutar a Deus pela sua palavra. E por fim, para terminarmos, você vai ter um capacete que vestirá a sua mente da certeza que vem do Espírito que você é filho de Deus. Tem pessoas que estão na igreja, mas não têm convicção, não têm certeza. Ela se sente às vezes pequenininha, fala: não, quem sou eu para viver isso? Eu não tenho capacidade. Aí no mesmo tempo que está lá, já não vai mais na igreja, já não ora mais, já não lê a Bíblia, é um ioiô. Ou então ela fala assim: Senhor, eu estou tão difícil minha vida, me leva. Quantos de nós já não pediu isso? Me leva, Senhor, não quero mais viver aqui. Não, quando você entende a respeito da salvação de Deus, que você tem a certeza da salvação, mesmo que você peque, você fala: Senhor, essa não é a minha identidade, me fortalece. E o Senhor fortalece. Você não vai pedir a morte. Você vai falar: Senhor, enquanto eu viver, que seja para louvor da sua glória. Essas são algumas das características da vida de certeza dentro do reino de Deus. E a minha pergunta para você é o seguinte, para nós terminarmos:
Você tem tido essa alegria, da satisfação, da expectativa da vinda de Cristo e da sua presença hoje aqui? Você tem trabalhado de forma ávida para que você conheça a palavra de Deus e possa participar ainda mais? Você de fato está participando? Você foi trazido por Cristo a esse reino pela fé e você crê que você é miserável pecador e que Ele é seu Salvador? Se essas respostas são negativas, não se dê por desmotivado, porque essa palavra vem para que você tenha tudo isso, porque os planos de Deus é para o seu bem e não para o seu mal, para que você participe dessa vida gloriosa que é andar com Deus, ter a sua paz, ter a sua alegria, e aonde você for, você ser uma bênção, porque primeiramente você é uma bênção da presença da vida de Deus na sua vida. Vamos orar?